Venho hoje vos mostrar com mais detalhe o meu trabalho como treinador de guarda-redes. Em vez do usual vídeo de treino, decidi uma abordagem diferente, mostrando a minha ideia de treino, os meus comentários, o meu feedback no treino e agora um insight vendo a posteriori, o porquê de ter feito determinados exercícios, de determinado feedback. Penso que assim vos poderei mostrar um bocadinho mais do porquê da sessão, em vez de estarmos somente a ver o vídeo de uma forma analítica e descontextualizada, que é o grande problema dos vídeos da internet, é serem descontextualizados dos objetivos e do momento. Então irei-vos explicar ao longo deste vídeo o porquê da sessão e todos esses detalhes. Decidi só fazer os primeiros 2 exercícios da sessão para já, depois num futuro vídeo irei fazer outro com outros exercícios da sessão para vos mostrar a progressão, perceber que a sessão de treino foi uma sessão uma terça-feira, depois de um jogo fora onde tínhamos empatado 2 igual e onde sofremos um segundo golo um bocadinho estranho, numa situação de remate lateral que parte de uma situação de reposicionar. Uma sessão com 4 guarda-redes, ou seja, implica aqui uma dinâmica um bocadinho maior. Os principais objetivos gerais da sessão era esta parte de posicionar e reposicionar, principalmente na baliza, principalmente para remates laterais, sendo que queriam algum volume técnico, alguma intensidade por ser o primeiro dia da semana, por muitos deles virem de quase 2 dias de paragem. O principal objetivo deste exercício é mexer os pés rápidos, deslocar, fixar bem a posição base, equilibrada, corpo atrás da bola, depois uma boa qualidade técnica, uma boa capacidade de um ajuste bastante curto, estável e equilibrado. Muito bom. Capricha na batida, malta, capricha na batida, as primeiras não vai, facilita para o colega, também para o colega meter a mão. A partir daí começa a acelerar, vamos lá. Boa estabilidade, primeiro qualidade técnica e depois corpo atrás da bola, pés rápidos, muito apoio, vamos. Lá está, pés rápidos, muitos apoios. Isso, bora, e trocou. Aqui o Hugo não colocou o corpo atrás da bola, mas acaba por ter boa mão, mas são erros que não queremos ver. Aqui eu veio ali por chamar a atenção. Aqui o Miotti teve essa preocupação. Malta, tem que dar a primeira bola na mão. A primeira bola tem que dar na mão, a segunda é que pode andar no chão, ok? Aqui uma questão mais de dinâmica do exercício, porque estão a trabalhar um para o outro, perceber que tem que dar a bola no chão para ter mais qualidade e mais intensidade. Muito bem. Muito bem, Miotti ali. O Gonçalo aqui, apesar. Chamei-lhe logo a atenção ao erro que ele faz, pré-define muitas vezes o joelho e depois prejudica na ação quando a bola vem mais rápido. Malta, não tem problema, aqui é que a gente tem que errar, é aqui que a gente tem que errar. Temos que ter confiança na primeira bola, dá mais 5. Isso, boa posição. Treino serve para isso, para errar, para fazer, uma coisa, na abertura do apoio. O que é que isso quer dizer? Vera lá. Aqui estou a corrigir o fravo por causa da abertura do apoio. Volta-te a vir aqui, tu estás a abrir o apoio. Um bocadinho o que o Gonçalo fez, ele trocar os joelhos. Fecha esse espaço. Diga. Fechar o espaço, a questão do passo ser curto. Isso! Essa segurança. E aqui depois muito bem na blocagem. De seguida vamos ao segundo exercício. A principal preocupação aqui, numa lógica de progressão, foi colocar a baliza. Colocar a baliza, e aqui é importante a baliza, estamos a usar uma baliza quase sem referências nenhumas de jogo, mas a única referência que eles têm tem a linha de área, que é o meio da baliza. Na mesma uma dinâmica de pares, lógica de pares, aqui começar a colocar a queda, mas com o mesmo princípio de equilibrar a posição, de fixar e só depois a ação técnica. Começamos a pôr o enquadramento com a orientação do espaço e a orientação de onde é que eu estou na baliza e depois, de seguida vocês vão ver, a primeira bola está parada e depois vamos aumentar para uma segunda variante em que a bola já começa a ser tocada, ou seja, o reajuste do guarda-redes passa a ser bastante importante e às vezes o meio passo vai fazer toda a diferença. E lá está a importância da lógica da progressão do exercício, para primeiro dando as referências e depois começar a pôr a bola corrida e começamos a assemelhar a situação cada vez mais ao contexto do jogo. Ele está a chegar, se eu sei que ele vai ser ali, já estou assim. Normalmente acontece, o guarda-redes, como já sabe o lado, já está deitado. Sempre acelera o deslocamento e equilibra. Aqui um bocado o Gonçalo não sabia o que é que se ia passar. Estabilizar. Aqui o Gonçalo dá aqueles passos muito largos, é uma coisa que eu gosto muito.
Corrigir. Veio também a minha perspectiva para poder ver de trás. Onde estava o teu corpo, olha onde a bola estava. Frado. Ele lá está, porque já sabe o lado, já está deitado. Não pode, tem que aguentar. Aqui, dá um passo preparatório, já sabe o lado. Está meio passo no posicionamento, toda a diferença neste tipo de bolas de remate lateral. Aqui um bocado a explicar a dinâmica do que é que eu quero, ou seja, quando o guarda-redes está a chegar é que eu vou tocar a bola. E aqui começamos a abrir o tipo de bola, ou seja, ele sabe o lado, mas não sabe se vai rasteiro, meia altura, e depois lá está, o remate começa a ser um bocadinho mais aberto. O remate começa a ser um bocadinho mais aberto, o guarda-redes começa a ter mais dificuldades. O Gonçalo não tem uma posicionar. Bola! Sempre a atenção da segunda bola, uma coisa que quando começamos a abrir o exercício é importante. O Hugo acaba por um recurso bom, enquanto eu já estou a preparar o próximo exercício. E outra vez a questão da segunda bola, sempre muito importante a segunda bola. Se o guarda-redes não deixa a bola para onde tem que deixar, tem que ter segunda bola. Gonçalo ali há uma dificuldade na técnica de parar. E agora vamos ao Frado, que se nota muito. Estou a tocar a bola, já tem que estar fixo, já tem que estar equilibrado. E isto depois prejudica-o sempre. Aqui outra vez desequilibrado a posição base, é uma coisa que temos vindo a trabalhar. Prejudica muito na ação. Aqui o grande ação, aqui grande ação, técnica de quebrar. E aqui corrigindo a questão da bissetrismo, uma questão que eu uso muito, vindo do meio para a bola, para ele perceber o meio, mas também perceber a profundidade do posicionamento, se mais alto ou se mais baixo. E aqui outra vez a posição desequilibrada. Bom, estou a explicar, está de calcanhares, vai ter que ir sempre no recurso do pé. Eu até gosto que eles defendam com o pé, mas é quando é uma bola que se justifica e não este tipo de situação que está muito desequilibrado. Espero que tenham gostado deste primeiro segmento. Fico a aguardar pela vossa opinião, pelo vosso feedback. Qualquer dúvida estão à vontade. Podem ter visto alguma coisa que eu não vi, é normal. Ou eu até nem sequer ter chamado a atenção aqui ou no treino. Também não nos podemos esquecer que no treino, com 4 guarda-redes, mesmo só estejam 2 a executar, é difícil nós estarmos com total atenção em todos os que estão a fazer e em todos os detalhes. Muitas vezes há coisas que temos de deixar passar para depois, quando o exercício parar, corrigirmos, se não perdemos a intensidade. Vai sempre depender um bocadinho do que estamos à procura no treino, ok?